Boa noite a todos. É com imensa alegria que, nesta noite, abrimos mais uma sessão do programa Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, sob a presidência da nossa confreira acadêmica Elizabeth Renaud, que compõe a mesa ao lado do nosso conferencista da noite de hoje, escritor e professor Léo Cunha. A sessão de hoje é dedicada ao estudo e à reflexão sobre a obra literária do nosso acadêmico Ângelo Machado, cuja presença, com muita alegria, registro aqui nesta noite, assim como registro a presença da presidente, já referida, e dos acadêmicos Ieda Prates Bernes, Patrus Ananias de Souza e Caio Bosque. Também gostaria de agradecer a presença de todos os que aqui se encontram, partilhando conosco o prazer de viver a partilha da leitura de Léo Cunha sobre a obra de Ângelo Machado. Outro dia nós refletimos aqui, essa semana nós refletimos sobre as obras de Antenor Pimenta, de Benito Barreto, né? Nós refletimos aqui sobre o prazer de estarmos juntos nesse auditório, à noite, vivendo o que há de melhor na vida na polis, convivendo em torno de valores como a história, a memória, a literatura, a arte, a cultura, nada mais prazeroso, convivendo e compartilhando, né, juntos, né, da alegria que as artes nos proporcionam. Enfim, antes de passar a palavra para a presidente, para as considerações iniciais dela, eu, como sempre, gostaria de aproveitar o ensejo para fazer propaganda, e a propaganda do seminário que a Academia Mineira de Letras oferecerá ao público da cidade nos próximos dias 21 e 22 de setembro, sob a coordenação dos acadêmicos Caio Bosque e Amilcar Martins, da Comissão de Acervo desta casa. É um seminário chamado Memória Hoje, que vai reunir quase 20 especialistas no tema de acervos literários, sobretudo, mas no tema da guarda, preservação e promoção de acervos valiosos para a memória cultural brasileira. Entre nós estarão, entre outros, o jornalista Humberto Werneck, os professores João Antônio de Paula, Eneida Maria de Souza, que ali está, emérita da UFMG, Jacinto Lins Brandão, nosso colega nesta casa, enfim, representantes da Fundação Casa de Rui Barbosa, Zé Murilo de Carvalho, da Academia Brasileira de Letras, enfim, será um momento muito importante para esta casa. Ela vai realizar um evento de grande fôlego, de importância nacional, não é, sobre o tema dos acervos literários. Eu aproveito para parabenizar os acadêmicos Caio Bosque e Amilcar Martins e a equipe que está trabalhando para viabilizar este evento, né? E também haverá palestras sobre a profissionalização da gestão do acervo da Academia Mineira de Letras, né? Haverá uma conferência especialmente dedicada a isto. Eu fico muito feliz que esta profissionalização esteja se dando durante a gestão da nossa querida acadêmica Elizabeth Renaud, porque com a profissionalização dessa gestão será possível, por exemplo, partilhar com o público 10 coleções da mais alta importância, entre as quais se incluem as coleções de Eduardo Frieiro, Vivaldi Edson Moreira, Nelson de Sena, entre outras, né? Presidente, as suas palavras. Senhoras e senhores, meus colegas acadêmicos, professor Ângelo Machado. Ângelo Monteiro Machado, nosso ilustre componente da Academia Mineira de Letras, onde ocupa a cadeira de número 26, cujo patrono é Evaristo da Veiga, tem hoje sua obra infanto-juvenil analisada pelo escritor Léo Cunha. Muito terá que comentar o analista sobre o autor de 33 livros infantis, né? E o falar com a experiência e a capacidade de quem é também autor de livros especializados nesta área, comentados e premiados. Agradecemos a sua presença nesse auditório Vivaldi Moreira, cumprimentando-o pela apresentação. O acadêmico e professor Ângelo Machado participa assiduamente de nossas reuniões e comemorações, onde comparece com sua proverbial gentileza, aliada ao senso de humor que o caracteriza.
Modesto não se vangloria da trajetória brilhante que pontua sua carreira de escritor, cientista, ambientalista, pesquisador, que catalogou 100 espécies de libélulas, uma das suas paixões. E ainda vencedor dos prêmios Jabuti e Adolfo Eisen, biólogo honorário, título concedido pelo Conselho Federal de Biologia. Professor emérito e doutor de anatomia, criou o Laboratório de Biologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Na área científica, mencionamos seu livro, Neuroanatomia Funcional, já em 3ª edição, livro mestre para o ensino da neuroanatomia. Teve a colaboração da professora Conceição Machado, sua esposa, que escreveu um capítulo do mesmo. O primeiro livro infantil que publicou foi O Menino e o Rio, início de uma série de 33 dedicada a esta área. Com seu refinado senso de humor, a sua presença entre nós torna-se agradável e amiga. Em O Vô e o Vento, Ângelo Machado faz graça com o episódio acontecido com ele mesmo, o guarda-sol do vovô que o vento levou para o mar, motivo de diversão para suas netas. Dramaturgo, com peças sempre em exibição, conserva este otimismo e humor repassado a seus personagens. É com grande alegria e com muito prazer que recebemos a sua presença aqui como autor consagrado e amigo da Academia Mineira de Letras. Obrigada. Antes de passar a palavra para o conferencista Léo Cunha, eu queria só informar a todos que aqui no foyer, 2 lugares em que estão expostos livros de autoria de Ângelo Machado. Aqui na frente há os livros que ele trouxe para serem expostos e, enfim, vistos pelos presentes. E lá, naquela mesa mais distante deste auditório, há livros que estão disponíveis para a venda. Então, nossa querida Cibele está a postos para aqueles que quiserem adquirir obras de Ângelo Machado. Registro a presença da professora emérita da UFMG, Neida Maria de Souza, entre nós, com muita alegria. E quero dizer, antes de passar a palavra a Léo Cunha, que ele é, assim como o nosso confrade de Patrus Ananias, mineiríssimo de Bocaiúva, onde nasceu em 1966. É mestre em Ciência da Informação e doutor em Artes pela UFMG, havendo-se graduado em jornalismo pela PUC Minas. Atua como professor do curso de jornalismo da UniBH desde 97, tendo escrito mais de 50 livros infantis e juvenis. É também tradutor, tendo traduzido mais de 30 livros. Eu não posso deixar de dizer que Léo Cunha é filho da nossa queridíssima professora Antonieta Cunha, a quem prestamos uma homenagem aqui pública. Com vocês, Léo Cunha, para quem eu peço aplausos de boas-vindas. Muito obrigado aí, toda a academia e também aos presentes, né, por estarem aqui assistindo a minha fala, mas principalmente assistindo uma conversa sobre a obra do Ângelo, né, que é realmente quem merece todos os elogios aí. Eu fiquei muito feliz com o convite e fiquei aí durante esse tempo pensando como organizar essa minha fala. Eu falei, bom, eu vou estar numa academia, mas eu não sou um cara muito formal, né? Então, para fazer uma conferência, uma palestra mesmo, eu achei que não era muito o caso, não. Especialmente porque o Ângelo, embora seja pós-doutor e grande especialista em tantas áreas, é um sujeito bastante informal também, né? Bastante acessível. E eu achei que combinaria mais uma fala mais solta, mais amigável. Então, eu peço licença aqui aos acadêmicos para fazer essa conversa bem mais solta, mais divertida, que eu acho que é mais a minha cara e também a cara do Ângelo, né? Eu poderia ter falado sobre vários outros assuntos, mas eu preferi focar no trabalho de literatura infantil, que é uma área na qual eu circulo mais, e, com certeza, futuramente outros virão aí para falar da sua obra adulta, né, Ângelo? Bom, então
pus esse título, A Ciência de Encantar o Público Infantil, evidentemente como uma brincadeira aí já com o lado cientista do Ângelo, mas também com o lado encantador, né? A literatura dele consegue, há já décadas, encantar algumas gerações de leitores, né? Minha filha, que agora está com 18 anos, ela leu dezenas de vezes O Rei Careca, O Dilema do Bicho-Pau, toda a coleção dos bichos lá da Editora Nova Fronteira. Agora, meu filho, com 9, também está fazendo o mesmo percurso. E, assim como eles, eu imagino que, né, milhares, milhões de crianças no Brasil leem as obras do Ângelo, que, felizmente, estão aí em muitas bibliotecas, já foram contemplados em vários programas de leitura, como o PNBE, Literatura na Minha Casa. Então, é uma alegria a gente saber que o trabalho do Ângelo está aí espalhado nas bibliotecas públicas, nas escolas públicas. E isso né, para a gente que está preocupado com o encantamento pela leitura, né, a formação de leitores que não estão ali só lendo por obrigação, mas estão lendo por prazer. A obra do Ângelo tem muito a contribuir com isso, né? Daí esse título. Bom, começando a ler um trechinho do Ângelo. O novo gênero de libélula amazoneura é próximo da eu vou errar isso aí, hein? Forcepsioneura lencioni 99, isso é uma citação, mas difere dele principalmente por ter o tubérculo posterolateral do lobo médio, do protórax, pouco desenvolvido, e pela cor escura do metepímero e da parte posterior da cabeça. Graças a Deus, não vamos falar de biologia aqui, né? Mas temos aí um texto que certamente é muito bem escrito, né, que eu busquei lá na internet, do Ângelo falando das suas queridas libélulas. Temos o Ângelo ali no seu local de trabalho como cientista, temos uma bela libélula ali no canto, e aí eu, paralelamente com essa página, eu faço essa daqui. Quando uma criança começa a ficar com sono, as fadinhas seguram na beirada de suas pálpebras e vão puxando, puxando, até os olhos se fecharem completamente. Embora ninguém as veja, os olhos de todas as crianças têm fadinhas. Bom, esse é um trecho no final desse livro, Olho, que é da coleção Gente Tem, Bicho Também, que tem várias partes do corpo. E eu escolhi essa parte porque me pareceu assim, muito curioso, né? Como que ele falando dessas fadinhas, a gente quase vê as libélulas ali, né, gente? E essas libélulas puxando os olhos até a criança dormir. Então, ali, a imagem que aqui estava o Ângelo no laboratório, aqui está o Ângelo rodeado de livros, aqui a libélula numa planta, e aqui as fadinhas no olho, né, da criança, quase fazendo dormir. Oi? Pode falar, viu, Ângelo? Então, esse trecho aí mostra um dos lados muito bonitos da obra do Ângelo, que é essa abertura para a imaginação, para a fantasia, né, para aquilo que está distante da ciência, no sentido de não ser algo comprovável, né, de ser algo que está muito no campo da esperança, né? Não a esperança incerta, mas a esperança, né? Apesar de que a esperança incerta também, com certeza, foi estudada pelo Ângelo em algum momento, né? Mas antes, então, isso foi só um preâmbulo, né? um inicinho, uma gracinha que eu fiz aí. Mas, então, eu vou até quase pular isso aqui, porque a gente já teve uma apresentação muito precisa aí da trajetória dele. Então, a gente tem, por um lado, o Ângelo cientista, né? Um livro lá de neuroanatomia funcional, e ele se formou em medicina, nunca exerceu, né, Ângelo? A medicina mesmo, mas... foi professor da Faculdade de Medicina da UFMG durante décadas, pós-doutor em medicina,
E meu pai foi aluno dele, né? Isso foi uma alegria que eu tive também. Desde pequeno, meu pai contava muito do professor Angelim, né? Depois, muito tempo que eu fui descobrir que o Angelim era o Ângelo Machado. E ele falava muito do Angelim e a lambreta do Angelim, que era meu pai estudou no início dos anos 60 na Faculdade de Medicina. O Ângelo estava acabando de voltar do seu doutorado, pós-doutorado, alguma coisa, e era 3, 4 anos mais velho que os alunos. Né, Ângelo? Era muito pouco, você era praticamente contemporâneo dos alunos e se entrosou. Isso eu estou repetindo o que meu pai me contava, né? Se entrosou muito com os alunos, e os alunos eram apaixonados por ele, se apaixonaram por neuroanatomia, pela questão da medicina, né? Aquele professor que, desde o início do curso, mostra para a gente que mundo encantado que a gente vai descobrir, né? No caso dos estudantes de medicina. E meu pai conta que, de vez em quando, Ângelo dava carona para ele na lambreta. Lembra dessa lambreta? Ele dava carona para os alunos e participava muito, era muito festeiro, né? Participava muito das festas. Diz que tinha muitas brigas entre o pessoal da engenharia e o pessoal da medicina, e saía pancada, saía pedrada e saía garrafada, e que o Ângelo falava, antes de jogar a garrafa, bebe primeiro. Não é não? Mais ou menos. Tinha um malucão com a garrafa assim para jogar, eu falei, garrafa cheia não, garrafa cheia não. Garrafa vazia, taca nele. Né? Aí acalmou. Seu pai lembra bem de coisa, né? Maravilha isso. Esses professores são inesquecíveis, né, gente? Felizmente, a gente tem muitos aí. Patrus acabou de me falar lá fora que minha mãe foi uma dessas professoras inesquecíveis. Sempre é bom isso. Bom, o outro lado, não o outro lado, né? Mas assim, uma sequência, né? Ele se aposentou como professor de medicina e retomou voltou para a faculdade e para desenvolver essa paixão do estudo dos insetos, como ela já foi falado aqui, né? Descreveu 100 espécies de libelos, dezenas de organismos batizados em sua homenagem, não só libelos, como borboleta, abelha, aranha, até mesmo um fungo, diz a Wikipédia, né? Bom, isso é eu imagino que quando um dos episódios que me marcou muito conhecendo o Ângelo foi, eu imagino que muitos lembrem desse episódio, foi quando o Ângelo foi dar a sua entrevista para o Jô Soares, né? Eu imagino que quando o Jô esperava lá, o Ângelo estava esperando um sujeito, um cientista, um cara sério, né? Começou todo cheio de dedos e a trajetória foi essa, né? Começou com uma formalidade, mas logo o Jô já estava boquiaberto, literalmente. O Ângelo falando, e o Jô Soares boquiaberto com a versatilidade do Ângelo, né? Com os vários campos que ele domina e principalmente com o humor, né, Ângelo? Foi interessante, porque eu entrei, anunciou o cientista, todo mundo falou, deve ser chato esse cara. E eu falei, como é que eu vou enfrentar? Aí o João falou assim, como é que foi que você gostou de libélula? João, no começo eu gostava de tudo quanto é inseto. Minha mãe que descobriu, que me achou comendo uma barata debaixo da cama. Aí ele começou a rir, eu falei, você está rindo, eu não como mais barata, não. As baratas de hoje não são como as de antigamente. Aí ele emendou, barata poluída, não. Como formiga, é muito engraçado. E por aí foi. Aí desanuviou, consegui falar. Né? Foi exatamente isso. E foi, eu acho que, das poucas vezes que eu vi o entrevistado falar mais do que o Jô. Porque, normalmente, o Jô quase não deixava o povo falar. E o Ângelo falou, e o povo riu, e a plateia, né, terminou as gargalhadas e num aplauso maravilhoso lá no final, que foi de emocionar. A gente que conhecia, né, o Ângelo, então quis também passar por esse momento aí tão bacana. Vou passar por algumas coisinhas antes de chegar na literatura infantil, né? Porque pode ser que nem todo mundo lembre ou conheça esses episódios, né? O Ângelo, dramaturgo, que começou lá na Faculdade de Medicina também, fazendo várias esquetes, né? Os shows da medicina, show medicina, que eram famosíssimos, né? Muito divertidos, com paródias, com coisas originais também. Vários, fez
né, dezenas de esquetes lá, além de peças que ficaram muito conhecidas, por exemplo, Como Sobreviver em Festas e Recepções com Buffet Escasso. Uma vez eu estava com a minha mulher no casamento do Ernesto, filho do Tomás, ex-reitor da UFMG, e não conhecia ninguém lá, a não ser o Ernesto e a Cris, mulher dele. E aí viro lá uma sala, tá lá o Ângelo. Aí pronto, eu e a Valéria, minha mulher, grudamos no Ângelo e rimos do primeiro ao último segundo da festa, porque ele falou, olha, eu vou contar para vocês um livro que eu estou escrevendo. Na época, ele estava escrevendo ainda o livro Manual de Sobrevivência em Festas e Recepções com Buffet Escasso, que depois virou essa peça. E ele foi contando para a gente, olha, tá, não sei o que, eu vou pegar a coxinha, você faz assim, depois pega duas e não sei o quê. E foi contando os truques da bebida, onde que o garçom vem, para onde que ele vai. E a gente passava mal de rir. E ele falou, estou escrevendo um livro. Eu falei, é claro que isso é mentira, né? Nunca vai. É história do Ângelo. Passa aí 2, 3 anos, está lá lançando o livro. E eu falei, realmente, foi sensacional. E quem assistiu a peça com o Carlos é muito, muito boa também, né? Também várias peças infantis. O Rei Careca eu coloquei em destaque aí, porque é um dos livros que eu mais li com a minha filha. Sou apaixonado por esse livro e gostei de saber quando virou a peça. Tem outras peças aí. Também temos aí um lado mais picante do Ângelo, com as suas borboletas eróticas crônicas, e com a capa... É Cláudio Martins, né? Essa capa? Não, é do Lor. É Lor, que é parceiro também em vários livros, né? Muito bacana. E descobri hoje, pesquisando sobre os novos lançamentos, descobri que o Ângelo me mandou ali uma lista de futuros lançamentos, né? Está lá o Moralidades, que é um título maravilhoso, né? Para quem é fã de trocadilho como eu. Que eu depois até queria saber, são crônicas também, ou o que é? Isso aí tem de tudo. A base é humor, né? Tem crônica, carta para ler. Mas tem um lado aí de... Mas esse livro é interessante, que deu um certo mal-estar para as pessoas. O Ângelo saiu diretamente do infantil para o erótico. Mas é propaganda enganosa, não tem... O título é mais provocador, né? Bom, e aí, finalmente chegamos no nosso querido, adorado escritor de livros para crianças. Eu coloquei ali 38, será que eu errei? 38. São 38 mesmo, né? Tem uma publicação, a Patinha Feia deve sair mês que vem, pela Miguelinho. São... Né, eu tenho alguns aqui, depois eu não sabia que ia ter lá outros, então eu trouxe aqui a minha coleção, que não tem todos, evidentemente, mas eu tenho bem uns 20, e pus alguns aí bastante conhecidos, né? O Velho da Montanha, que começou essa carreira tão bonita, Viagem de Itamar, O Casamento da Ararinha Azul, Chapeuzinho Vermelho do Lobo-Guará, todos eles muito famosos. E essas duas séries, a do Que Bicho Será, que são 5 livros, e essa do que eu já falei, do livro do Olho, né? O coleção Gente Tem, Bicho Também Tem. Enfim, não pus todos aí, porque são inúmeros, né? E um trabalho maravilhoso que o Ângelo faz. Agora, para a gente até entender o porquê que o trabalho do Ângelo é tão bacana, vale a pena a gente fazer uma pequena volta de como que era a literatura infantil, que eu estou chamando aí da pré-moderna, né? Até o início do século XX. O que predominava aí na literatura infantil aqui no Brasil? Então, algumas características que eu elenquei aí, né? Primeiro, uma linguagem mais formal, adulta mesmo, é a voz do adulto, o olhar do adulto, muito vertical, de cima para baixo, muito pouco coloquial, né? Ou então, às vezes, quando não era pouco coloquial, era excessivamente infantilizado. É tudo menininho bonitinho que fez a coisinha, tudo guinhinho, muito inho, né? E ainda tem gente que escrevendo assim até hoje, mas já defasado, né? Especialmente no campo da poesia, uma métrica mais tradicional, formatos bem
mais quadrados, né? O soneto, as quadrinhos, ainda antes de se chegar na métrica livre, na poesia livre e tal. Em termos da temática, uma temática quase sempre instrutiva, moralizante, querendo realmente ensinar. Isso vai ser importante depois para a gente ver como que o Ângelo, né, subverte isso na literatura dele. É aquela intenção mesmo de contar uma boa história era secundário. O importante era a moral que queria passar, a lição que se queria passar. Então, por exemplo, entre os temas, a coisa dos bons modos, né, de respeitar os pais e respeitar as regras e ter bons sentimentos, aquela coisa muito, muito moralista mesmo. Também noções de moral cívica, um olhar muito idealizado da criança, naquela criança muito pura, muito ingênua, ou senão ou aquela criança coitadinha, incapaz. Também muita doutrinação religiosa. Isso era, claro que não era 100%, mas é o que predominava na literatura, chamada literatura infantil pré-moderna. Felizmente, a gente passou... A modernidade na literatura infantil demorou um pouquinho mais do que na literatura adulta, né? A gente tem esse marco da Semana de 22 na literatura adulta, né, que toda aquela mudança de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Carlos Drummond, a turma toda. E na literatura infantil demorou um pouquinho mais, né? O Lobato vai escrever para crianças um pouco mais para frente, começando a mudar esse quadro. Mas, antes disso, deixa eu dar um exemplo. Eu esqueci que eu tinha esse exemplo maravilhoso aí desse pré-moderno. Olha que assustador isso, gente. Os trechos desse poema. A menina feia. Mamãe, a menina Paula arrasta a perna, cocheia. Ela é, de certo, a mais feia de todas que vão à aula. Não há, porém, um instante em que não a veja aplicada, sobre os livros debruçada. É muito boa estudante. Por isso, os pais, a chorar, de ventura e de alegria, juraram a Paula um dia nunca mais se embriagar. Isso era literatura infantil, né? Nessas priscas eras, gente. É doloroso a gente ver isso hoje, né? Bom, felizmente estamos longe disso. Aí, então, essa literatura moderna e mesmo contemporânea, também estou elencando aí algumas características, e alguns nomes que eu acho que foram importantes nessa transição. Né? Na prosa, o grande pioneiro Monteiro Lobato, né, que escreveu toda a série do Sítio Pica-Pau Amarelo, né, Caçados de Pedrinho, Renações de Narizinho, Memórias de Emília, né, todos eles. Foi importantíssimo, foi meio o pai de uns e o avô de outros, né? Depois, aí, já nos anos 60, aí, nomes como Ruth Rocha, anos 60 e 70, né? Edi Lima, com a série maravilhosa da Vaca Voadora, Orígenes Lessa, que começou com literatura adulta, mas desenvolveu também um trabalho maravilhoso infantil, né? A literatura adulta dele tem muito conhecido Feijão e Sonho, por exemplo, mas ele tem toda a série do Memória de um Cabo de Vassoura, Memória de um Fusca, As Letras Falantes, um trabalho maravilhoso na literatura infantil, Orígenes, que, né, foi da Academia Brasileira de Letras. Na primeira eleição, ele perdeu para o José Sarney, e quase desistiu, era muito amigo da minha mãe, mas ele insistiu e foi de novo, e aí foi eleito quase unanimemente, né, um cara maravilhoso, o Orígenes. Então, foram vários nomes, eu citei alguns aí, porque a gente poderia seguir, né, com Mina Pinsky, Elvira Vinha, aí por aí vai embora. Né, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira e tal. Mas todos esses participando dessa transformação. Paralelamente na poesia, né, Cecília Meirelles, aí com o Isto ou Aquilo, que marcou toda uma geração, várias gerações até hoje. Em seguida, Vinícius de Moraes, com Arca de Noé. Depois, Zé Paulo Paes, né, que, com muito humor, com muita leveza, com muita brincadeira, muita pergunta, né, foi muito importante. E também no teatro, essa transformação também se passa com Maria Clara Machado, que aí eu tenho que parar para citar, né, que é prima, né, Ângelo? Prima do Ângelo e o pai dela, Aníbal. Então, o Ângelo está também inserido num universo literário importantíssimo.
realmente estou no cenário mais de literatura. Ninguém sabe até hoje por que eu virei cientista. Mas literatura estava na veia ali, né? Com certeza. E Maria Clara Machado, né, com peças maravilhosas, né? Pluft Fantasminha, Rápido das Cebolinhas, Tribobó City, né? Fez uma revolução no teatro que até hoje é muito importante. Em seguida, Silvio Ortoff e outros mais. Aí, gente, eu citei só para situar, tá? Porque são dezenas de nomes, evidentemente, né? Eu me considero meio neto de Lobato e filho dessa turma outra toda aí. É uma geração já bem mais recente a minha na literatura infantil. Mas o que essa turma toda aí foi trazendo, então, né? Para distanciar daquela menina perneta lá e coitadinha que a gente viu. Então, primeiro, o coloquialismo, que ganha muito espaço, né? Tanto o narrador quanto os diálogos muito mais próximos da maneira como a gente se expressa, né? do nosso dia a dia mesmo, a linguagem do dia a dia. E isso, claro, que vai conseguir seduzir a criança, né? Encantar a criança, muito mais do que aquela coisa formal, aquele olhar adulto de cima para baixo que estava lá antes. Exploração de formas mais livres, isso aí principalmente na poesia, né? Mas, de qualquer maneira, é importante ressaltar. E, em termos temáticos, essa nova, não nova, né? essa literatura pós-Lobato, a partir de Lobato, ela se abre para assuntos menos sérios, né? E não menos interessantes, mas menos sérios. E que nós vamos ver um exemplo daqui a pouco de um dos meus livros favoritos do Ângelo, que é sobre um cocôzão, né? Então, muito ligados ao cotidiano verdadeiro da criança. O que a criança realmente vive no seu dia a dia, as experiências que ela passa, né? Sobre o que ela conversa. E essa literatura, essa nova, né, fase aí, se abriu muito mais para esse cotidiano real, o que também aumenta a capacidade de sedução do leitor. Abre-se também para a leveza e para o humor, né? Não todos, mas grande parte desses escritores tem uma leveza, tem um humor, e o Ângelo é um dos grandes, não vou voltar nisso daqui a pouco. E aí, pensando mais na questão do objeto-livro, uma valorização cada vez maior do diálogo entre texto e imagem, né? Quanto mais a própria indústria editorial foi evoluindo, cada vez mais a ilustração deixa de ser só uma decoração, só um detalhe, mas para fazer parte da narrativa mesmo, né? As ilustrações, hoje em dia, contam história tanto quanto os textos, né? E juntamente com os textos. Eu acho que isso é uma marca também importante da literatura mais recente. E o Ângelo, evidentemente, bebeu aí de alguns desses autores, ou de todos desses autores, e acrescentou outras coisas que são deles, né? Então, essa ilustração aí, que eu acho maravilhosa, que é dessa série do Olho também, que o Lor e a... Como é que chama? A Talma, né? O Lor foi um grande ilustrador do livro. O Lor fez essa grande sacada, que sempre que aparece um avô nessa série, é o avô Ângelo, né? A gente vê a figura. Então, é bom que ele virou também um personagem ali. Não sei se já fez pensando nisso ou se foi ideia do Lor. Não, o Lor colou em mim, ele olhou e anotou isso aí. Então, aparece tem vários ângulos, né? Tem vários Ângelos Machados aí nessa coleção, o que é delicioso. E aí, então, algumas marcas da literatura do Ângelo. Então, primeiro, essa questão do humor, que já estava presente nas peças do Show Medicina e todo o trabalho de teatro dele. Mas mais que isso, no próprio espírito do Ângelo, né? É uma pessoa divertida, alegre, né? Que gosta da brincadeira, né? Gosta da piada, gosta de tornar o ambiente mais agradável, mais divertido. Então, isso aí é muito presente, né, na obra infantil do Ângelo. Também a questão do coloquialismo, da expressividade, né, ou seja, personagens que a gente sente que são autênticos, né? Porque às vezes a gente vê personagens que falam do jeito, mas ninguém falaria desse jeito, né? E não, os personagens do Ângelo falam
é o ouvido, né? A gente tem que ter um ouvido para como as pessoas são. Parece que é uma coisa fácil e não é, né? Talvez toda essa história, essa trajetória no teatro tenha ajudado muito, né, Ângelo? Eu acho que sim, o teatro foi importante para mim, para fazer diálogo, tudo. E devo muito ao J. D'Angelo, que foi quem me levou para o teatro, né? Então, isso é uma característica que eu acho fascinante aí nos personagens do Ângelo, de ter essa coloquialidade, de falar como pessoas que a gente parece que conhece, que falariam daquele jeito mesmo. E isso torna eles mais autênticos, né, mais próximos da gente. Outra coisa que eu acho também muito importante na obra infantil dele, a valorização do olhar infantil, né? Então, muitas crianças presentes em quase todos os livros, e crianças com uma história contada muito pelo olhar da criança, né? E aquele olhar assim, da curiosidade, né? De querer saber as coisas, de querer descobrir, de tentar entender como funciona o mundo, como funcionam as coisas. Também, né, a coisa da esperteza, da imaginação, e o constante, que eu chamei do estranhamento do óbvio, né? Que é assim, aquela capacidade da gente olhar para as coisas como se estivesse olhando pela primeira vez, né? O Mário Quintana que falava isso, eu gosto dessa frase, né? O que será que há com a Lua, que toda vez que a gente olha para ela, parece que é a primeira vez? Todo mundo sabe o que é a Lua, que é um satélite, que tem tal circunferência, blá, 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 e, no entanto, a gente bate o olho na Lua e parece que é a primeira vez. A gente se encanta, né? Esse encantamento pelo mundo, assim, esse olhar de descoberta do mundo, de estranhar aquilo que é familiar, que é óbvio, né? Mas a gente olha para ele como se estivesse descobrindo. Um exemplo disso é esse livro do Trovão, né? O Estraladabão, tão, o Trovão, né? Que é todo calcado nisso, né? A menina já começa com a conversa: mãe, quem coloriu o céu de azul? Ninguém, Letícia, ele sempre foi azul. Ah, já sei, ele nasceu azul. Olha, mãe, a nuvem que parece pato encontra a nuvem elefante. Aí é aquela coisa da ilustração que dialoga com o texto que eu estava falando, né? Então, aquele exercício da criança de olhar, da criança não, de qualquer pessoa que mantém esse espírito, né? De olhar para a nuvem e ver pessoas, bichos, né? Ou olhar para o mármore, né? Eu gosto muito de olhar para os mármores, assim, ver figuras ali. Encontra a nuvem elefante e as duas se transformam no castelo de um gigante. Veja, Letícia, o tempo está mudando. É mesmo, mãe? E aí vem o trovão, né? Mãe, o sol foi embora, ficou tudo escuro. Não, filho, o sol está escondidinho atrás das nuvens. De repente, Letícia fecha os olhos, tampa os ouvidos, se encolhe no colo da mãe. Não fique com medo, filha, é um trovão, não tem perigo. E aí vai começar a conversa, não vou ler o livro todo, né? Mas começa a conversa do que é o trovão é bravo, o que ele é perigoso. E a mãe vai, né, contando, acaba brincando de adivinhar onde é que vem o trovão, depois do raio. Quer comentar aí, Ângelo? Sim, a Letícia é minha neta. E ela começou a chover, ela estava apavorada. E eu e a Conceição inventamos tudo isso aí para tirar o medo dela. Inclusive a brincadeira de o raio estraladabão, tão. E a editora da UFMG está lançando agora uma linha infantil. É a coleção Estraladabão, tão. Olha só. Mas esse aqui é da Compor, né? Sabe, Léo? Eu gosto de uma coisa seguinte. Eu ensino alguma coisa assim que a pessoa saiba que está assinando. Esse livro valoriza a chuva. Nenhum livro valoriza a chuva. A chuva é sempre uma coisa ruim. Você vê que no final a chuva é legal e termina a menina curtindo e dançando na chuva. É isso aí. Mas o bacana é que fazer isso, né, por meio de uma história divertida, interessante. Não é assim, vou ensinar sobre a chuva. Aí perdi a graça, né? Vou contar uma história bacana com uma menina interessante que tem uma relação afetuosa com a mãe e ali no meio vai ter a coisa da chuva. É outra coisa. Né? E, bom, enfim, né? Esse estranhamento do óbvio, que a gente poderia pegar vários outros exemplos, né?
essa brincadeira do avô e o vento que ela citou também, que é muito bacana, né? O avô está lá segurando a barraca, o guarda-sol na praia, e vem o vento e aquilo vira quase um windsurf, né? O avô vai voando e a menina fica desesperada. Ah, é uma delícia isso, né? E voa, e será que vai? E o tubarão vai pegar, e não sei o quê. Também a história é inspirada, imagino... Na praia lá. A história aconteceu. Quer dizer, Mas você não foi tão alto, não, né? Não é assim. O vento começou a levar a barraca, né? Aí eu imaginei que levou a barraca e o menino foi atrás, né? Sua mãe gostava muito desse livro da Dimensão, né? Esse é da editora Dimensão. O primeiro que eu... É bom sempre falar as editoras, né, gente? O do Olho, editora Nova Fronteira, tem lá fora, que eu já vi, à venda. O Estralando a Mão, é da editora Compor. O Voo e o Vento, da editora Dimensão. Outra questão, então, que também me parece muito marcante, interessante, é a valorização das relações familiares, né, especialmente pelo afeto e pela esperança. A gente vê, né, um otimismo no trabalho, nos textos do Ângelo. E essa valorização, tem muitas histórias que tem o avô com a neta, o neto, a mãe com o filho, mãe com a filha, e sempre numa relação muito afetuosa, muito generosa, né? Eu acho que isso talvez tenha também a ver com a sua própria relação familiar, né? Que pelos livros parece algo sempre muito afetuoso, né? Mas o que eu gosto é de fazer amizade entre pessoas tradicionalmente diferentes. É o índio com o filho do dono lá, que é riquíssimo, e o índio, e cada um é herói na sua fase, né? Tem o índio velho. A minha literatura tem muito índio, são cerca de 15 personagens indígenas. E sempre eu faço essa relação do pobre com o rico, do índio com o branco. Eu gosto disso. Pulou uma coisa que eu ia falar. Já me adiantou uma coisa que eu ia falar, dessa questão da próxima aí, né? A valorização de temas do cotidiano, mas também da ciência e da natureza, né? Eu ia falar exatamente isso, né? Muitas histórias se passam na relação com índios, indígenas, né? E no contato e trocas de indígenas com fazendeiros, com pessoas que estavam ali na... Pode falar. Realmente, o livro que eu ganhei para o Jabuti, O Velho da Montanha, ele é todo inspirado na aldeia Tirió, onde eu passei um mês inteiro na aldeia. Os índios acabaram de ser descobertos. Então, os índios são homenageados, os 3 meninos que andavam comigo lá. Né? Talvez por isso que eu ganhei o prêmio, que é um caminho que dificilmente um escritor tradicional faria, porque não tinha a vivência que eu estava lá. Né? E eu dediquei o livro a 3 crianças que andavam comigo na mata: Mopi, Topimba, Mocheduvá e Pinudu. Quando eu ganhei o prêmio, eu critiquei muito que estava matando criança indígena, garimpeiro. E o Darcy Ribeiro, que me entregou o prêmio, ele falou assim: a única coisa que prestou aqui hoje foi só o que você falou dos índios. Então, né, essa questão aí é bom que você já falou muito melhor do que eu falaria. E a questão que eu já tinha meio citado antes, né? Às vezes tem um aspecto educativo, né, como o próprio Ângelo acabou de falar agora há pouco, mas sempre como um ponto secundário de uma boa história, né? Isso é fundamental. Então, não é uma postura pedagogizante, não é uma postura moralista, é uma postura realmente literária, de contar uma boa história, de criar personagens, criar relações entre personagens, como ele deu o exemplo, né, do índio, do velho e tal, ou dessas relações familiares, e isso está em primeiro lugar, né? E aí, para a gente começar a encerrar, eu quero ler 2 histórias para vocês. Primeiro, essa coleção maravilhosa, que eu acho que, em termos visuais, é a mais bonita do Ângelo, que é essa aqui, ilustrada pelo Roger Mello, nosso grande
ilustrador vencedor do prêmio Hans Christian Andersen, que é considerado um Nobel da literatura infantil, né? O Roger Mello é o único brasileiro ilustrador que venceu esse prêmio super importante, e fez um trabalho espetacular nesse livro. Essa coleção toda criança é apaixonada por ela. Isso aqui acho que já rodou o Brasil inteiro, com certeza. E cada um é mais legal que o outro, né? Que bicho será que fez a coisa? Que bicho será que botou o ovo? Que bicho será que a cobra comeu? Que bicho será que fez o buraco? Será mesmo que é bicho? E, bom, eu vou ler com vocês o Que Bicho Será que Fez a Coisa, que é um dos meus favoritos. E reforça tudo isso que a gente falou aí, né? Um texto aparentemente simples, mas que não tem nada de simples. Uma frase por página, mas, né, é aquela coisa assim, de chegar na essência, de contar uma história divertida. E mais, tem tudo a ver com o espírito científico, né, do Ângelo. Essa coleção toda tem isso. São bichos investigando mistérios, né? A coisa da pesquisa, de experimentar, de pôr o dedo, de sujar a mão, de buscar um objeto, um instrumento que vai ajudar a descobrir aquilo. Então, isso os bichos vão fazendo em todos os livros. Nada mais, nada menos do que o trabalho do cientista, né, não? Tem toda razão. Que a ideia básica é que a criança e o cientista têm o mesmo objetivo: descobrir o mundo, como é que é. O cientista vai na internet e acha. O menino não sabe nada, então pergunta, e aí a mãe acha que é chato. Que menino curioso. Então, para vencer isso, depois do livro, só que você falou bem, curiosidades que o menino tem. Eu acho que isso Agora, o interessante é o seguinte: essa coleção é muito para o pai e mãe ler para o menino, né? Que o bicho que é o cocô é o que vende menos. Mas eu acho mais importante, porque falando uma coisa tradicionalmente feia, que faz com que o menino goste mais do pai que ele fala cocô, né? Mas então, é isso que, né, ele reforçou o que eu tinha falado antes, essa coisa do olhar de descoberta, esse olhar de descoberta do mundo, né, de querer descobrir o mundo, olhar o mundo a fim de entender o que há, de ver uma coisa nova, né? Bom, enfim, o bicho passou e deixou a coisa. Vou mostrar aqui. O bicho passou e deixou a coisa. Olha a coisa grandona, marronzona aqui, de todo tamanho. A libélula viu a coisa e foi voando chamar os outros bichos. O que será essa coisa? Aí o olhar dos... Olha, só essa frase, mas olha o olhar de curiosidade dos bichos. O que será isso e tal? A galinha, o pato, o coelho. Olha os cientistas. Olharam, cheiraram, examinaram com atenção. O coelho chegou perto, encostou, sujou a mão. Meu Deus, que impressionante! Tão fedorento e tão grandão, deve ser um cocô gigante. De repente, um vento forte, e o cheiro piorou. O galo saiu correndo, o pato desmaiou. O passarinho, meio lelé, saiu voando de marcha ré. E a libélula, atrapalhada, quase cai na cocosada. Passando o vento forte, terminada a confusão, os bichos voltaram todos, mas trouxeram proteção. Agora já vieram com os seus instrumentos, né? Aí um veio com um pregador de roupa no bico, o outro veio com uma máscarazinha, óculos e tal. Não fui eu, disse a libélula. Eu não faço o meu no chão. Um cocô tão grandão dá desastre de avião. Não fui eu, disse o passarinho. O meu é pequenininho. Querem ver como é que é? Pum! Lá vai um. Então, que bicho será que fez o cocô gigante? Preocupado, o coelho pensou: será que foi o dinossauro? O pato imaginou: será que foi o super-homem? De repente, uma banda de música, alegria, gente gritando. O circo que tinha passado, agora passa voltando. Depois que o cortejo passou, vejam só o que ficou.
mais 2 cocôzões lá no caminho, né? Agora ficou mais fácil. Para qualquer menino vivo descobrir lá no cortejo o mistério desse livro. Quem fez o cocô gigante? E vocês seguindo as rimas do livro, vocês viram que o livro é todo rimado. Quem fez o cocô gigante? Foi o elefante. Olha o desenho do Rosa. E aí ele é tão grande que nem cabe no livro, né? Olha que delícia isso. Né? O elefante tão grandão que não consegue nem aparecer todo. Foi o elefante. Léo, Parece fácil fazer isso aqui, mas com certeza não é. Ter essa graça, ter essa coisa do olhar curioso, do olhar científico, esse ritmo. Delícia isso. não, outro dia eu perguntei qual é o livro mais importante que eu fiz na minha vida. Todo mundo achava que é de neuroanatomia, que é um colosso de estudante de medicina. É isso aí. Foi a obra mais importante da minha vida, porque milhares de crianças estão lendo. Foi vendido para o México, tudo. Os meninos gostam mesmo. De modo que, se calcular assim, o número de pessoas que ficaram felizes lendo isso aí, esse é o mais importante que eu fiz. Você foi em cima de ver isso também. Maravilha. E agora, para encerrar, outro que eu li milhões de vezes com meus filhos e eu adoro, que é o Dilema do Bicho-Pau. Aí são 2 capas, né? A segunda e a primeira. Que esse é muito legal também. Então vamos lá. Esse aqui é um pouquinho mais longo, tá, gente? Mas a gente está encerrando. Depois a gente abre para perguntas, é isso? Né? E, Ângelo, agradeço demais a sua participação. Eu não imaginei que foi bem como eu estava imaginando, fazer um diálogo, e que bom que você embarcou. Fico muito feliz. Dedicado às crianças da creche da Universidade Federal de Minas Gerais, onde pela primeira vez contei essa história. O bicho nasceu na grande goiabeira do quintal da casa da fazenda. Desde pequeno era muito curioso, vivia perguntando coisas. Mãe, quem mora na casa grande? É o fazendeiro. Mas eu vi foi uma menina, é a filha do fazendeiro. Mãe, filha de fazendeiro come folha igual filho de bicho-pau? Não, ela come comida feita no fogão. No dia seguinte, o bicho-pau voltava com as mesmas perguntas. Mãe, eu sou bicho ou eu sou pau? Você é bicho-pau, respondia a mãe. Mas, mãe, como é que a gente pode ser 2 coisas ao mesmo tempo? Afinal de contas, eu sou bicho ou eu sou pau? Impaciente, a mãe respondia. Quer saber de uma coisa? Você é bicho graveto. O bicho-pau pensava e perguntava de novo. Mãe, o que é graveto? Graveto? Graveto é pauzinho. Ah, então eu sou um bicho-pauzinho. Isso mesmo, respondia a mãe. O bicho-pau pensava e tornava a perguntar. Mãe, se me plantarem, eu nasço? Que pergunta, meu filho, você já nasceu. Mãe, mas mãe, nascer é igual planta. Crescer folha, brotar todo. Mas que bicho-pau mais curioso, resmungava a mãe. Para com tanta perguntação e vai comer sua folha de almoço. Um dia o bicho-pau foi andando até a ponta do galho, chegou pertinho da casa. Olhou pela janela e lá dentro viu uma menina brincando de desenhar. Ficou fascinado. Meu Deus, que beleza! Saiu correndo para falar com a mãe. Mãe, lá dentro da casa eu vi uma caixa cheia de bicho-pau colorido. A mãe foi ver. Não é bicho-pau colorido, não, é lápis de cor. O bicho-pau ficou pensando. Mãe, quando eu crescer, eu quero ser lápis de cor. A mãe achou graça. Não pode, filho. Por quê, mãe? Lápis de cor é lindo. Eu quero ser lápis de cor. Já disse que não pode, é muito perigoso. Eles podem fazer ponta em você. Não faz mal. Eu quero ser lápis de cor assim mesmo. O tempo foi passando, o bicho-pau cresceu, ficou enorme. Sua brincadeira preferida era ficar paradinho com as pernas da frente esticadas, adiante da cabeça, escondendo as antenas. Parecia um pau de verdade. Pouco a pouco passou aquela mania de querer ser lápis de cor. Um dia tomou uma decisão. Mãe, eu vou embora. Quero conhecer o mundo. Morar só com você nessa goiabeira está ficando chato. No começo a mãe não gostou, mas acabou concordando. Afinal de contas, estava na hora de seu filho arrumar uma companheira. Tá bem, pode ir, mas tome cuidado com os passarinhos. Tem muito passarinho aí que adora comer inseto.
Não se esqueça que você é um inseto. O bicho-pau despediu-se da mãe, saiu do quintal da fazenda e começou a andar pelo chão em direção à floresta. De vez em quando parava e ficava pensando. Em sua cabeça vinha sempre aquela dúvida que tinha desde criança. Eu sou bicho ou eu sou pau? Devagarinho começou a subir no tronco de uma árvore com suas pernas enormes, seu corpo comprido. Aí são 10 is. Comprido. Enquanto subia cantando baixinho. Eu não sei, tem música aí? Ou tem alguma música aí? Não, né? Mas ele ia cantando. Eu não sei se eu sou bicho, eu não sei se eu sou pau. Se sou pau que vira bicho ou bicho que vira pau. Chegando lá no alto, parou para descansar um pouco no meio dos galhos e das folhas. Esticou as pernas e ficou quietinho. Acabou dormindo. O bicho-pau está dormindo. Onde será que está o bicho-pau? Aí já é de novo a brincadeira com a ilustração, né? Tem tanto de coisa aqui. A ilustração não está só decorando, ela faz parte da história aqui, né? Onde será que está o bicho-pau? Aí a gente fica olhando. Quando o sol ficou mais quente, o bicho-pau acordou com fome. Vou procurar umas folhas novinhas e gostosas para comer, pensou ele. Saiu andando devagarinho até a copa da árvore. Começou a comer folhas. De vez em quando parava e, puc, fazia um cocô. De repente, na árvore vizinha, apareceu um passarinho, desses que gostam de comer insetos. Olhou para todos os lados e viu o bicho-pau. Que legal, um inseto para encher minha pança. E voou em direção ao galho da árvore onde estava o bicho-pau. Ao vê-lo se aproximando, o bicho-pau se assustou. Meu Deus, um passarinho! Mas que depressa esticou as pernas e ficou bem quieto, fingindo que era pau. Para espantar o medo, ia cantando baixinho. Passarinho come é bicho, não gosta de comer pau. Eu não quero mais ser bicho, prefiro ser um pau. Pousado no galho da árvore, o passarinho começou a procurar. Uai, cadê o bicho que eu vi? Procura, procura, não acha. Enquanto isso, o bicho-pau vai dizendo baixinho. Sou pau, sou pau, sou pau. Uai, eu devo estar doido, disse o passarinho. Não tem bicho nenhum. E foi embora. Todo alegre, o bicho-pau deu uma risadinha. Enganei o passarinho. Nem bem acabaram de dizer isso, sentiu uma forte bicada nas costas e foi arrancado do galho onde estava. Santo Deus! O passarinho comedor de inseto voltou. Sentiu que estava sendo levado pelos ares em direção a uma árvore. Ele está me levando para o seu ninho, pensou o bicho-pau. Os filhotes vão me comer, vão me picar todo, cada um comerá um pedaço. Ficou morrendo de medo, mas mesmo assim continuou bem quieto, fingindo que era graveto. Mas ele estava com medo à toa, pois não tinha nenhum filhote. Era um ninho grande, todo feito de gravetos. Seu dono era chamado João Graveto. Quando ele chegou no ninho, a mulher estava esperando. Joana Graveto, olha que graveto grandão que eu trouxe. Que legal! Dentro de pouco tempo, nosso ninho estará pronto. João Graveto colocou o bicho-pau no ninho e voou com Joana Graveto para buscar mais pauzinhos. Preso no meio dos gravetos, de cabeça para baixo, vendo o chão lá de longe, o bicho-pau ficou apavorado. Quando João e Joana voltarem, vão descobrir que eu sou um bicho e vão querer me comer. Vou tratar de fugir. Com muito cuidado para não cair, foi mexendo as pernas devagarinho, levantou a cabeça, levantou o corpo, conseguiu trepar no galho onde o ninho estava pendurado. Andando bem depressa, fugiu para a copa da árvore. Mais calmo, voltou a comer folhas, até esquecer o perigo que tinha corrido, preso naquele ninho. De repente, um barulho. Um casal de micos-leões dourados se aproximava. A fêmea perguntou para o macho. Mico, você está vendo o que eu estou vendo? O que você está vendo, Mica? Olha naquela árvore. Ah, um inseto, disseram os dois ao mesmo tempo. Com um grande pulo, foram parar no galho onde estava o bicho-pau. Mais que depressa, ele esticou as pernas e ficou quietinho, quietinho, fingindo que era um pau. Para diminuir o medo, começou a cantar baixinho. Mico come inseto, não gosta de comer pau. Por isso eu fico quieto, pois agora sou pau. Os mico-leões cansaram de procurar e não acharam o bicho-pau. O mico falou para Mica. Mica, acho que estamos ficando doidos. Não tem inseto nenhum aqui. Mico, você tem razão. Não tem bicho nenhum. Vamos embora. Enquanto isso, quieto no seu galho, o bicho-pau ria baixinho. Enganei mais um. Bom mesmo é ser pau. Na manhã seguinte, o bicho-pau acordou com fome e resolveu mudar de árvore em busca de folhas mais gostosas. Desceu e foi andando pelo chão em direção ao tronco. De repente, um barulho. Deve ser um passarinho ou um mico-leão. Por via das dúvidas, a melhor é me fingir de pau. Quieto, com o corpo esticado, o bicho-pau ficou igualzinho um galho seco debaixo da árvore. Mas não era mico nem passarinho. Era a cozinheira da casa da fazenda, à procura de lenha para o fogão. Vou levar mais esse graveto para acender o fogo e fazer comida bem gostosa. Dizendo isso, a cozinheira catou o bicho-pau, colocou em um grande balaio cheio de galhos secos e gravetos
e foi embora. No caminho, o bicho-pau ia pensando, o que será que vai acontecer comigo? Melhor é continuar fingindo que eu sou um graveto. Ao chegar em casa, a cozinheira colocou o balaio junto do fogão, soprou as brasas e começou a colocar os gravetos no fogo. Percebendo o que ia acontecer, o bicho-pau fugiu para o fundo do balaio, mas não adiantou. A cozinheira passou a mão nele para pôr no fogo. Horrorizado, o bicho-pau começou a espernear e gritar como um louco. Eu sou um bicho, desisto de ser pau. Eu sou bicho, não sou pau. Quando a cozinheira já ia colocar o bicho no fogo, a menina entrou. Ao vê-la, o bicho-pau gritou mais alto. Socorro, socorro, me acode, eu sou bicho, sou bicho. Pare, exclamou a menina. Tem um bicho vivo mexendo aí no meio dos gravetos. A cozinheira viu o bicho-pau e falou, tira esse bicho daqui, senão ele vai para o fogo também. Cuidadosamente, a menina retirou o bicho-pau do meio dos gravetos, colocou-o na palma da mão. Aliviado, começou a andar na mão da menina. É um bicho-pau, que beleza, disse ela. Pois tira ele daqui porque cozinha não é lugar de bicho. Vou levá-lo para o quarto. Bagunça no quarto também não, joga ele fora. Meio desapontada, a menina levou o bicho-pau para fora e colocou na goiabeira do quintal. Era a mesma goiabeira onde ele tinha nascido. Com o dedo fez um carinho em sua cabeça. Mais calmo, o bicho-pau olhou para sua nova amiga e mexeu as antenas agradecendo. O bicho-pau ficou muito amigo da menina, voltou a morar na goiabeira do quintal. Sua mãe, já velhinha, estava lá, quase morreu de alegria ao vê-lo. Enquanto passeavam pela goiabeira, o bicho-pau contou a ela suas aventuras e os perigos que passaram. E todos os dias, quando a menina chegava da aula, ele já estava lá esperando, sempre no mesmo galho. Alegre, a menina segurava na mão, aproximava do ouvido e podia ouvi-lo cantar baixinho. Hoje eu sei que sou um bicho, mas posso fingir de pau. Às vezes é bom ser bicho, outras vezes é bom ser pau. Só um comentário sobre esse livro. Eu criava bicho-pau no laboratório, aí que veio a ideia. E eu lancei na Bienal, levei o bicho-pau, com todas as regras do IBAMA. E quando eu vi, ninguém estava... Eu tinha um currículo muito melhor que o bicho-pau, ninguém me ligou, só vinha o bicho-pau, quer dizer, foi um enorme sucesso. Saiu uma dissertação de mestrado da USP que comenta esse livro. A dissertação é maior que o próprio livro, sabe? E uma conclusão é que esse livro é para o adolescente, na fase que ele não sabe, eu não sei o que eu sou, ocotô, cocossu, né? Ou seja, já levou para uma coisa completamente diferente. Mas realmente eu gosto desse aí. A questão da identidade, né? Isso mesmo. É muito, eu acho muito bacana esse livro, assim, e para quem ainda está se descobrindo, né, e tentando entender seu lugar no mundo, isso é muito bacana. Ô, gente, então, era o que eu tinha preparado, contei com a ótima colaboração do Ângelo, e agora estamos aí à disposição para quem quiser perguntar alguma coisa. Espero que tenha sido bacana aí o papo. Ô, Léo, eu queria te agradecer pelo que você falou. Eu vi uma qualidade que eu não sabia. Você é um excelente contador de história. Né? Com ritmo, tudo. Principalmente em Bicho-Pau, é um sucesso como contador de história, que é importante também. Né? Mas, digamos assim, você me elogiou muito, fiquei satisfeito, mas o maior elogio não veio de você, veio dos seus filhos. Quando seus filhos falaram que gostaram do livro, esse é mais importante. Né? Isso aí. Isso é mais importante. Porque o menino, ele fala autêntico. Uma vez, o menino Rio, um menino falou assim, adorei seu livro, mas as figuras são umas porcarias. Como ele acha que eu fiz a figura, se ele elogiou, entende? Quer dizer, então eu diria assim, para mim foi absolutamente único na minha vida ter alguém falando sobre minha obra literária. E eu descobri um color de coisas sobre minha obra que eu nem sabia. Né? O contexto geral, eu te agradeço muito. Eu gostei tanto da sua palestra que se algum dia eu for falar sobre a obra literária de Ângelo Machado, vou copiar tudo que você falou aqui. Eu te passo meu pendrive, tá? Ângelo, eu queria perguntar para você, se dá licença, Léo? Claro, opa. Como é que é o processo de criação entre quem faz o texto e quem faz a ilustração? Você encomenda a ilustração? Você diz para o ilustrador o que você quer que ele desenhe? Olha,
a minha experiência com isso não deu certo, não. Porque, o que bicho será, eu dei uma sugestão para o Roger Mello, ele fez outra muito melhor do que eu. Né? Ou seja, primeiro, a editora que decide, a gente pode opinar. Eu só tenho direito de corrigir se estiver cientificamente errado. Né? E há, às vezes, um entrosamento. Mas a ideia de desenhar, sugerir, não. Tem que manter a criatividade do ilustrador, que é tão importante assim. Ele também é um narrador, né? Ele não indo contra o texto, o resto tudo vale, né? Exatamente. Não pode estar alguma coisa errada, né? Igual eu fiz um livro uma vez que a menina estava subindo a escada e o cara colocou ela descendo. Aí eu falei, não, tem que mudar, né? Mas isso é detalhe, né? Lá no fundo. Lá no fundo. Lucrécia, grande contadora de história. Boa noite a todos. É um privilégio, né, de estarmos aqui, como se diz, com escritores, com apreciadores da palavra. Né? Eu falo que numa sexta-feira é um privilégio de estarmos aqui. Mas eu tive uma experiência muito significativa com o Ângelo Machado. Uma vez eu estava contando histórias em uma grande livraria de Belo Horizonte, o livro do Pé, da editora Lê, e aí ele chegou bem assim, como se diz, quietinho, e falou assim, que história que você contou? Eu falei, o livro do Pé. Quem é o autor dessa história? Eu falei, Ângelo Machado. Você conhece esse moço? Eu falei, não, ele sou eu. Eu falei, meu Deus! E eu fiquei muito emocionada, né? Porque eu falo que nada melhor do que termos perto da gente o autor, né? o sonhador dessas palavras. E uma coisa muito interessante, Léo, que você falou, que, assim, embora a gente tenha esse conhecimento, né, do Ângelo de ser um cientista, um pesquisador da natureza, né, propriamente dita, mas, assim, como que o texto dele encanta com a palavra e desperta a curiosidade da criança. Né? Eu falo que a natureza é algo tão mágico para todos nós, né, adultos, e para a criança também. Né? E essa última história que você contou do bicho-pau, eu vejo muito afeto de infância. Né? Quando você falou da goiabeira, nós mineiros, né, eu falo que a nossa infância ela tem cheiro, ela tem esse gosto. Né? E me veio essa questão da infância. E é um privilégio, né, para nós estarmos aqui nessa noite, compartilhando essas obras maravilhosas, e num contexto, como o Léo disse, brincante com a palavra. Essa palavra ela tem ritmo, ela tem cor, ela tem esse sabor. Né? E eu estou curiosa com... O senhor Ângelo, é a Fadinha, qual que é o livro que vai sair? Adorei, porque, olha, muitas vezes fada a gente acha que é linda, que é toda perfeitinha, né? Então, quebrar esse politicamente correto. Eu estou curiosa para saber essa história. Sim. Patinho feio. O bullying, não sei se concordam, o bullying da feiura é pior na mulher. O homem que não casa é um garanhão, a mulher que não casa é titia. Então eu mudei, é a patinha feia. E é claro, eu faço uma diferença. Os contos tradicionais são bonitos, mas não tem humor nenhum. De modo que acho que vai dar certo. Deve lançar mês que vem. Ô, Ângelo, você nota alguma diferença entre escrever para criança de algumas décadas atrás e para criança de hoje, que tem a internet, que tem os joguinhos eletrônicos, as redes sociais? Ou não? Não, eu não acho que não tem diferença, não. Eu acho que é uma competição desleal, quase. Eu acho que o principal objetivo hoje do escritor infantil é ganhar da televisão, tomar um pouco do tempo da criança. E, para isso, não pode fazer livro chato. Eu digo que o escritor infantil é mais importante, um amigo meu outro dia falou, é mais importante que eu sei, por quê? Porque se eu faço um livro chato, o menino não lê nunca mais.
Mas se o livro é legal, ele vai gostar de ler e vai chegar ao seu livro. De Adel, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Pois é, um livro Eu chato. acho que a gente cumpre direitinho. De vez em quando me perguntam assim, porque o escritor quer ser o concorrente, não sei o quê. É o contrário. Na literatura, não existe a concorrência. Quanto mais pessoas lerem meus livros, mais vão querer ler os do Ângelo. Quanto mais ler os do Ângelo, mais vão querer ler os meus. Né? Igual ele falou agora, se leu um e achou chato, a chance dele não ler o meu também é grande, porque vai achar que tudo é chato. Então, realmente, né, o nosso papel é fazer histórias... E nós temos tudo para não fazer livro chato, né? É isso aí. Você vê, Léo, alguma diferença entre as crianças de algumas décadas atrás e as crianças do mundo da internet, dos joguinhos eletrônicos? É um pouco isso que o Ângelo falou, né? Antigamente tinha essa coisa assim do... Crianças ficavam muito na televisão, vão ler um pouco também. Agora tem a televisão, tem a internet. É mais um desafio para a gente. E, assim, é uma coisa que está aí, não dá para desaparecer. Então, o nosso papel é exatamente isso que a gente falou, é fazer histórias que encantem a criança. Pelo tema, pela linguagem, pelo ritmo, né, pela abordagem, pelo diálogo com a imagem. É um desafio nosso, né, nossos escritores, editores, contadores de história, todo mundo envolver a meninada aí com boas histórias. Patrus. Eu vou colocar aqui para vocês, para o Ângelo e para o Léo, uma questão que me chamou a atenção na sua exposição, mexeu com a minha cabeça, então eu quero externar aqui esse sentimento. Quando você falou, né, claro, da literatura infantil mais despojada, né, relação mais direta com a vida, sem moralismo, uma coisa. Mas também mencionou a questão também do encanto, né? E você usou uma imagem linda depois, eu vou falar da lua, né, senhora? Esse encantamento me fez pensar na filosofia. De imediato eu falei que eu pensei em Platão, né, que falou que a filosofia começa com o alumbramento, né, um encanto, né? E as crianças, eu defendo hoje que a criança deve começar a estudar filosofia com 4, 5 anos. Quando começa a perguntar por quê, né? Por quê? Para quê, vovô? Por quê, papai? Sabe assim, então eu queria colocar aqui um pouco sobre isso, assim, essa relação da literatura infantil ou infanto-juvenil, que muitas vezes vai muito além disso também, né? Uma literatura para todas as idades, porque o espírito de infância deve permanecer em nós, né? Mas essa questão assim mesmo do conhecimento, né? Assim, é claro que uma filosofia mais despojada, né? Aqui eu lembro, por exemplo, uma crítica muito vigorosa que o Montaigne, nos ensaios, faz à filosofia tradicional, né? Ele fala que é uma filosofia insuportável, né? Nós temos que recuperar uma filosofia que seja adequada e fascinante para as crianças. Ele diz expressamente isso, né? Para os jovens e tal, né? Então eu queria um pouco de reflexão sobre isso, né? Nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, uma situação muito delicada, com essa chamada escola sem partido, né? Que, na verdade, é a escola do partido único. É o partido da escola sem partido. E eles estão tirando da escola pública todas essas dimensões do conhecimento mais refinado, a filosofia, a sociologia, a história, né? A literatura nem se fala. Porque não. Então, eu queria um pouco essa reflexão, assim, como é que a gente pode, né, usar a literatura para as nossas crianças, os jovens, nós mesmos, começarmos a pensar. A minha angústia hoje é um pouco essa. Eu sinto que nós estamos vivendo uma sociedade muito pouco reflexiva, né? Assim, muito rasa, né? Assim, padrão mesmo de televisão. Assim, né? Então, eu queria um pouco sobre isso. Mexeu muito comigo. Na hora que eu vi, assim, foi a coisa que mais me tocou. Imediatamente eu lembrei dessa dimensão da filosofia emergindo na pergunta, no alumbramento, né, no encantamento das crianças, né? Que bom, Patrus. É bom que a gente fez surgirem essas questões para você. Eu concordo. Eu acho que a filosofia, a ciência, né, são sempre buscas de respostas, né? E a criança está no momento de explorar isso, né? Claro que ele ainda não sistematizou as coisas, mas ele tem a dúvida, quer entender o mundo, quer entender o que ele é, como é que são as relações das pessoas, o que significam, né, os objetos, o que significa o céu, a chuva, a lua. Isso, eu acho que é um espaço, sim. E a literatura, sem fazer filosofia explicitamente, mas fazendo questionamentos assim, o Ângelo faz muito isso, né? Eu acho que é um encontro aí dessa
olhar inquisidor, no sentido de curioso, que é do cientista, que é do filósofo, que é da criança. Vamos valorizar esse tipo de livro, né? Vamos. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Maria Letícia. Eu sou professora de educação infantil e alfabetização há muitos anos. E, ouvindo a pergunta do Rogério, parei para pensar sobre a questão do livro e da literatura com relação às crianças em sala de aula. Mesmo com toda essa tecnologia, eu observo que o livro sendo bom e o contador sendo bom, as crianças ficam encantadas. Então, o livro não perdeu a força, não. Mas ele precisa dessas Empurrões. duas... Precisa. É. Um professor, aquele professor que gosta da história que ele está lendo, que conhece bem a história, né, que não está lendo pela primeira vez, porque também o nego vai ler pela primeira vez a história em voz alta, tropeça, não sabe o ritmo, e, né, não funciona. Você, né, o professor que é o grande mediador aí na maioria das crianças, porque a maioria não tem pais e mães leitores, então o professor tem que se encantar mesmo, né? O professor que não gosta de ler é uma tristeza que a gente tem. Muito bem. Eu queria só, antes de passar a palavra para o Léo e para a presidente, para ela encerrar, queria de novo ser bastante oportunista, como eu sou sempre, fazer umas propagandas aqui, mais algumas. É inevitável falar que amanhã, dia 1º de setembro, haverá nesta casa uma oficina Vamos Pensar os Espaços Culturais, com Rangel Benedito, de 9 da manhã a 1 da tarde. Também no mês de setembro, a nossa programação aqui na academia está bastante intensa. Eu vou citar apenas alguns eventos. Dia 11 de setembro, nossa querida amiga Cris Guerra, jornalista, lança nesta casa o seu livro de crônicas, cujo título é ótimo, Procurava o Amor em Jardim de Cactos. São as crônicas de Cris Guerra. No dia 18 de setembro, a nossa presidente Elizabeth Renault, às 5 da tarde, faz a palestra sobre a obra de Machado de Assis. Dia 18 de setembro. No dia 20 de setembro, e esta é uma conferência muito importante para nós, vamos promover a sessão 35 anos sem Ana Cristina César, que foi uma poeta importantíssima no Brasil, que está sendo resgatada agora, com o professor Sérgio Alcides, que é o grande estudioso da obra de Ana Cristina César. Então, no dia 20 de setembro. Em outubro, a nossa programação também é intensa, e aí eu paro de falar, só vou dizer que no dia 17, nós teremos aqui a sessão dedicada à obra poética de Eda Prats Bernes, dia 17 de outubro, 7h30 da noite, e, a pedido da própria Eda, a sessão ganhará um formato diferente. Com a curadoria da professora Ângela Vaz Leão, haverá aqui no dia 17 de outubro um sarau de poemas de Eda Prats Bernes. Serão poemas recitados por mestrandos e doutorandos em letras, sobretudo, mas Dona Ângela Vaz Leão já anunciou que os poemas que Eda escreveu em francês, ela vai recitar. Ela, Dona Ângela, ela disse que faz questão de ela mesma recitar esses poemas de Eda, e Eda, cuja obra foi tema de um livro de Dona Ângela Vaz Leão. No dia 18, quinta-feira, sessão 100 anos sem Olavo Bilac, a cargo do professor Aldemaro Taranto Goulart, às 7h30, e dia 19, o centenário de um acadêmico nosso, centenário de Alfonso de Guimarães Filho, a cargo de seu parente, o nosso querido Lucas Guimarães, superintendente de bibliotecas públicas e suplemento literário. Então, essas são algumas sessões que faremos aqui. Eu já falei do seminário dos dias 21 e 22 de setembro, né, a cargo do professor Caio Bosque e do professor Amilcar Martins, mas haverá várias outras conferências aí pela frente. Estão todos, como sempre,
muito convidados e sejam sempre muito bem-vindos. Eu sugiro que acompanhem a programação da academia no site, no Facebook, enfim. Esta é a casa, como a professora falou, como a contadora de histórias falou, é a casa em que as pessoas amam a palavra e partilham um momento muito feliz em torno da palavra. Léo? Só mesmo agradecer mais uma vez aí o convite e também a participação de vocês e dizer que estarei sempre às ordens aí para outros convites que vocês quiserem me convidar para falar sobre outros temas. Aí. Muito obrigado, Léo. Ângelo, quer falar antes da presidente encerrar? Léo, cadê o pendrive? Vou te mandar por e-mail, tá? Tá. Pois não. Rogério, antes de encerrar, eu queria pedir a todos os presentes que não tiverem assinado o livro de presença lá fora, para não esquecerem de passar, porque a mesa estava cheia de livros do Ângelo e, com certeza, muita gente se distraiu e não assinou o livro. Gente, esse ato é fundamental para a academia, ok? Por conta dos nossos mantenedores, patrocinadores, isso é muito importante para nós. Presidente, para encerrar. Agradeço a presença de todos, principalmente ao nosso palestrante, que esmiuçou a obra do professor acadêmico Ângelo, nosso querido amigo, nessa sessão que foi agradável e instrutiva, de certo modo, porque ensina como a criança sente interesse no que lhe faz respeito às suas indagações. Não é? Muito obrigada e até a próxima. Muito bem, obrigado, Léo.